Olá, Flávia, olá a todos. E hoje nós viemos aqui na Igreja Católica conversar um pouco com o Padre Joel, que vai nos contar a história da Madre Leônia. Isso mesmo, você já deve ter ouvido esse nome, né? Tem uma avenida ali em Londrina bem famosa e ela foi uma freira, né, italiana que veio prestar um serviço a Deus aqui em Londrina e acabou falecendo em Cambé. E agora ela está passando por um processo de beatificação. O Padre Joel fez parte desse processo e explicou para a gente como funciona. É um processo bastante complicado no sentido de que Roma, quando uma pessoa entra dentro do processo de beatificação que é possível, em Roma então lá tem um local, né, como se fosse para a gente compreender bem, chamado de dicastério, para a gente compreender bem como que seria como se fosse uma secretaria, né, então, de governo, como tem nas prefeituras, tem disso, do governo lá é chamado de dicastério. E tem um que é a causa dos santos, então é somente trabalha com esta questão. Então, quando uma pessoa, no caso da Madre Leônia, a gente leva o processo para lá, então eles fazem toda uma análise do processo e diz assim, se é possível continuar ou não. Né? Se ele fala, olha, não, há indícios no processo que não continue, então não dá continuidade. E aí, então, são tido em 3 passos, né? Então, é decretada a pessoa como servo, né, ou serva de Deus. Aí depois, mediante um milagre comprovado cientificamente, aí como beato, e depois é como santo, né? Então, desses 3 passos tem que ser feito, né? Por exemplo, uma pessoa tem câncer e ela foi curada. Então, fez um exame, os médicos comprovaram e dizendo assim, olha, diante da situação não tem não foi o remédio, não é medicina, isso não se explica. Então, foi curada. O Vaticano só aceita de fato um próximo exame 10 anos depois. Se 10 anos depois você fez o exame e de fato não tem nada mesmo, você está sarado, aí é considerado como um milagre. Então também tem as suas escalas, né? Então ela como serva de Deus é pela vida, pelo todo o trabalho. E aí então começa o processo de beatificação, então de ter alguma situação, algo que seja de fato pela ciência, que não é possível explicar e que de fato isso é uma ação de Deus, né? Então esta pessoa, que na verdade a gente coloca assim, é a pessoa que, né, Deus que age, né? Porque senão a gente vai ser a Madre Leônia, a ela que eu só pedir que ela não, né? Que nós na igreja é bem claro isso, que não é a pessoa, o santo, né, que não é ele que o milagreiro dizia, né? Que faz que de fato isso é uma ação exclusivamente de Deus. Além dessa famosa avenida ali em Londrina, a Madre Leônia também tem uma capela, né, no percurso que você faz aí entre Rolândia, Cambé e Londrina. Essa capela existe porque ela acabou, infelizmente, sendo atropelada e ali foi o local da morte dela. Então eles fizeram uma capela para relembrar a memória da freira. E nós temos um processo aí já bastante adiantado do João, né, que é um paroquiano nosso lá, quando eu fui pároco lá na São Vicente de Paulo. Ele foi para o Mato Grosso numa viagem, voltou e de fato ele voltou, foi do nada, começou a ficar doente, né, e começou a sentir dores e teve que ir a morfina e uma coisa assim e tal, e ele esteve presente no hospital e praticamente chegou um determinado momento e foi, sabe, um processo rápido de que ele realmente nós esperamos ele morrer. Entendeu? Nós esperamos ele morrer. Eu me lembro que no domingo um outro padre veio depois da missa, era o meio-dia mais ou menos, e falou para mim assim, Padre Joel, vamos lá na casa dele. Para mim foi lá para a gente aconselhar a família que morreu, né? Estar presente e tal. Eu cheguei na casa, era um clima de morte, de fato. Né? Aí nós pedimos, aí eu lembro que eu fui no túmulo da Madre rezar e o padre, uma irmã levou uma fotozinha para ela para rezar. Aí depois à tarde, ele tá bom. Eu disse assim, ué, como? Né? Que está bom. Aí depois de fato, quando ele sarou tudo, aí ele disse assim, eu estava morrendo, né? Ele disse, eu estava morrendo, eu senti que eu estava indo embora, mas eu vi uma menina sentada e sorrindo. E eu voltei e vi essa menina. Aí ele pediu para as irmãs o álbum da Madre Leônia
e não é que essa menina era uma foto dela no dia que fez a primeira comunhão, ele nunca tinha visto nem nada, né? Então a partir daí nós fizemos todo um processo, isso já está no Vaticano, adiantado tudo, né? Só estamos esperando lá a resposta, né? Mas aqui com o médico, que é uma junta, é um negócio, pensa, eu fiz parte, um negócio que eu fiquei, Virgem Maria, complicadinho, né? Mas isso é tudo no Vaticano e eu acredito que pelo processo que está indo, que de fato porque é interessante o João, ele não tem nenhuma sequela, né? Nenhuma. É interessante o João hoje, né? E claro que ele é ligadíssimo agora com ela, tudo, né? Então, de fato, essas situações todas, elas fazem parte da nossa fé, da nossa vida, né? E a gente acredita essa intervenção de Deus, essa comunhão que acontece conosco. Então, por isso está nesse processo aí da beatificação.